Título: A mendiga nega vira esposa do milionário por 7 dias e solta bombas. Helena, coitada, era enfermeira no SUS. Ralava que nem doida e ainda cuidava da Dona Maria, a mãe que estava com Alzheimer. Dinheiro? Ah, isso era artigo de luxo. Mal dava para pagar as contas, vivia no vermelho. Aí do nada surge um advogado chique, o Dr. Otávio, todo engomadinho, com uma proposta bizarra: se passar por esposa do Alexandre Gouveia, um ricaço que vivia trancado numa mansão no Morumbi por 1 semana. Em troca, uma grana que ia resolver a vida dela e da Dona Maria. No começo, Helena achou que era pegadinha, dessas de internet. Mas a coisa estava tão feia em casa que ela começou a pensar sério. Alexandre Gouveia, diziam, era esquisitão, recluso, mas a fama de milionário era maior que qualquer fofoca. O Dr. Otávio explicou tudo. Alexandre precisava de uma esposa de fachada para um jantar beneficente, coisa de família, para mostrar que estava tudo normal. Um jantar no Jockey Club, cheio de gente rica e importante. Helena tinha que bancar a madame, sorrir para a foto e não fazer pergunta. Em troca, um cheque gordo, que ia pagar tudo, reformar a casa da Dona Maria e ainda sobrar uma grana. Depois de noite sem dormir, pensando e repensando, Helena topou. O Dr. Otávio levou ela até a mansão dos Gouveia, um lugar gigante, com portão alto e segurança armada. Lá ela viu Alexandre, mais novo do que ela imaginava, mas com um olhar triste de dar dó. Ele olhou para ela com uma frieza que fez a espinha gelar. "Espero que saiba o seu papel, senhorita Helena", ele falou, com uma voz grossa que dava medo. "Sem escândalos, apenas cumpra o combinado." A semana virou um filme. Aulas de etiqueta, vestidos caríssimos, ensaios para o jantar. Helena se sentia um ET naquele mundo de luxo, mas ela estava ali pela Dona Maria, decidida a fazer tudo certinho. No dia do jantar, com um vestido vermelho, de arrasar, Helena nem se reconhecia. Alexandre estava esperando na porta, um galã de cinema de tão elegante. Quando entraram no salão, todo mundo olhou. Flash para cá, flash para lá, Helena sorrindo, seguindo o roteiro. Mas no meio daquele vucu-vucu, ela viu uma mulher encarando ela com um ódio. Uma loira chique, com cara de quem ia aprontar. Quem era aquela mulher e por que estava odiando ela tanto? Antes que Helena pudesse perguntar alguma coisa pro Alexandre, a loira chegou perto e sussurrou no ouvido dela: "Você acha mesmo que ele te ama? Ele tá te usando, sua burra." Pronto. O mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Tinha-se metido numa fria muito maior do que imaginava. O que aquela mulher sabia sobre o Alexandre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de uma comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você acha mesmo que ele te ama? Ele tá te usando, sua burra. Pronto. O mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Tinha se metido numa fria muito maior do que imaginava? O que aquela mulher sabia sobre o Alexandre? Helena sentiu um frio na barriga. A loira sumiu no meio da multidão, deixando um rastro de perfume caro e muita pulga atrás da orelha. Usando? Ele? Pra quê? Pensou, enquanto tentava manter o sorriso falso colado no rosto. Alexandre percebeu a mudança no semblante dela. "Algum problema, querida?" perguntou.
com aquele tom de voz que podia ser doce ou ameaçador, dependendo do ângulo. Nada. Imagina, só um pouco de dor de cabeça com tanta gente, Helena respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. O jantar seguiu com um discurso chato de um tio do Alexandre. Gente rica se achando a última Coca-Cola do deserto e Helena se sentindo cada vez mais deslocada. Ela não conseguia tirar a loira da cabeça. Quem era ela? Ex-namorada? Prima invejosa? E o que queria dizer com usando? Na hora da sobremesa, Alexandre se levantou para fazer um brinde. Gostaria de agradecer a todos pela presença, especialmente a minha esposa, Helena. Ela trouxe alegria e luz à minha vida, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Nesse momento, as luzes se apagaram. Um grito agudo cortou o silêncio. Quando as luzes voltaram, o caos se instalou. Pessoas gritando, correndo, cadeiras caindo. E no meio do salão, Alexandre Gouveia estava no chão, com uma faca cravada no peito. Helena travou. O vestido vermelho, que antes a fazia se sentir poderosa, agora parecia manchado de sangue. Ela olhou em volta, tentando entender o que tinha acontecido. E então viu a loira, de pé, perto do corpo de Alexandre, com uma faca na mão e um sorriso frio nos lábios. A segurança agarrou a loira, que não ofereceu resistência. Helena sentiu as pernas bambearem. Aquilo não podia estar acontecendo. Era um pesadelo, uma cena de filme. De repente, um homem forte, com cara de poucos amigos, agarrou Helena pelo braço. Você vem comigo, rosnou. Pra onde você tá me levando? Eu não fiz nada, Helena gritou desesperada. Cala a boca, você é cúmplice, o homem respondeu, a arrastando para fora do salão. Helena tentou se soltar, mas era inútil. Ele a levou até um carro preto, com vidros fumê, e a jogou dentro. O carro arrancou em alta velocidade, deixando o Jockey Club para trás. Onde estavam levando ela? Quem era aquele cara? E por que a loira tinha matado Alexandre? 1000 perguntas invadiram a cabeça de Helena, mas nenhuma resposta. Ela estava perdida, assustada e, de repente, muito sozinha. No banco de trás, algemada e amordaçada, Helena viu o carro virar em uma estrada de terra. O motorista desligou os faróis e a escuridão engoliu tudo. Pouco depois o carro parou e ouviu-se o barulho da porta abrindo. Um homem a puxou para fora e a levou para dentro de uma cabana caindo aos pedaços. Dentro da cabana, amarrada a uma cadeira, Helena conseguiu ver o rosto do homem que a sequestrou. Era o Dr. Otávio, o advogado engomadinho que a tinha levado para o mundo dos Gouveia. Mas por quê? Helena conseguiu murmurar por entre a mordaça. Dr. Otávio sorriu. Porque você sabe demais, querida. E por quê? No fim das contas, o cheque que te prometeram era falso. Ele puxou a mordaça e Helena finalmente respirou fundo. O que está acontecendo? Quem matou o Alexandre? Dr. Otávio gargalhou. Isso não importa mais. O que importa é que você vai desaparecer. E ninguém nunca vai saber o que realmente aconteceu naquela noite. Helena sentiu um arrepio na espinha. Aquilo era o fim? Ela tinha topado uma proposta maluca para salvar a mãe e acabou caindo numa armadilha mortal. A porta da cabana se abriu e a loira, com a faca ensanguentada na mão, entrou na cabana. A loira sorriu para Helena e disse: Você não era a esposa dele, Helena. Eu era amante. Você não era a esposa dele, Helena. Eu era a amante. Helena arregalou os olhos. Amante? Aquela loira toda chique, a amante? A faca brilhava na mão dela, um reflexo macabro da lamparina que tremia no canto da cabana. Mas por quê? Por que matar ele? Helena conseguiu perguntar, a voz falhando.
A loira riu. Uma risada seca, sem alegria nenhuma. Ele ia me trocar, sua idiota. Por você. Acha que eu ia deixar barato? Depois de tudo o que eu fiz por ele, o doutor Otávio, que até então só observava, pigarreou. Bom, chega de sentimentalismo. Hora de acabar com isso. Já recebi a confirmação do pagamento. Pagamento? Pelo assassinato do Alexandre? E ela, Helena, era só um dano colateral? Uma peça descartável nesse jogo sujo? De repente, um estrondo. A porta da cabana voou longe, estilhaçando a madeira. Um clarão forte invadiu o lugar, cegando todo mundo por um segundo. Polícia! Mãos pra cima! Gritou uma voz grossa, vinda da escuridão. A loira congelou. O doutor Otávio tentou correr, mas tropeçou e caiu. Helena, amarrada na cadeira, sentiu um alívio momentâneo. Será que ia ser salva? Mas a surpresa maior estava por vir. Entre os policiais que invadiram a cabana, um rosto conhecido. Um rosto que ela nunca imaginaria ver ali. Dona Maria, a mãe dela. Só que não era Dona Maria, frágil e confusa de sempre. Essa Dona Maria tinha um olhar frio, determinado, uma arma na mão e uma postura de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Mamãe? Helena sussurrou incrédula. Dona Maria olhou para ela, um sorriso amargo nos lábios. Surpresa, filhinha? Achou mesmo que eu ia deixar você sozinha nessa? A loira, desesperada, tentou atacar Dona Maria com a faca, mas a velhinha foi mais rápida. Um tiro seco, certeiro, e a loira caiu no chão, sem vida. O doutor Otávio, paralisado de medo, tentou se explicar. Dona Maria, por favor, eu posso explicar. Eu só estava... Outro tiro. Silêncio. Dona Maria se aproximou de Helena, cortou as cordas que a prendiam e a abraçou forte. Tá tudo bem, meu amor. Eu tô aqui agora. Helena não conseguia entender nada. A mãe dela com Alzheimer salvando ela de assassinos. O que estava acontecendo? Mamãe, o que como você? Helena gaguejou. Dona Maria suspirou. Eu te explico tudo, filha. Mas agora a gente precisa sair daqui. Tem muita coisa que você não sabe sobre a sua família, Helena. Muita coisa mesmo. Enquanto saíam da cabana, sob a luz da lua, Helena olhou para trás. A cena era de filme de terror. Corpos estirados no chão, policiais por todos os lados, e a mãe dela, a velhinha, indefesa, no comando da situação. De repente, um policial se aproximou de Dona Maria e entregou um celular. É para a senhora, Dona Maria. Uma ligação importante. Dona Maria atendeu o telefone e colocou no viva-voz. Alô, Dona Maria. Aqui é Lúcifer. Deu tudo certo por aí? Alô, Dona Maria. Aqui é Lúcifer. Deu tudo certo por aí? Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Lúcifer? Quem era Lúcifer? E por que ele estava falando com a mãe dela, como se fossem velhos conhecidos? A voz do outro lado era fria, calculista. Dava calafrios. Dona Maria respirou fundo, ignorando o olhar desesperado da filha. Tudo conforme o combinado. A loira resolveu bancar a heroína, mas já era esperado. O advogado era o elo fraco, como previmos. Helena não conseguia juntar as peças. A mãe dela falando com um tal de Lúcifer, como se tivessem planejado tudo aquilo. O assassinato do Alexandre, a loira, o doutor Otávio. Tudo parte de um plano? Mas que plano? E a Helena, ela está bem? Perguntou Lúcifer. A voz gélida ecoou no viva-voz. Está comigo. Um pouco chocada, claro. Mas está bem. Ela é forte. Puxou a mim. Respondeu Dona Maria, apertando a mão da filha. Ótimo. Traga para o esconderijo. A fase 2 já vai começar. A ligação se encerrou. Silêncio. Um silêncio mortal que pesava.
mais que todas as balas daquela noite. Helena se soltou do abraço da mãe, os olhos marejados de confusão e medo. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse Lúcifer? O que é essa fase 2? Você planejou tudo isso? Dona Maria suspirou, olhar fixo na filha. Helena, senta. Preciso te contar uma história. Uma história que você nunca imaginaria. Elas se sentaram em um tronco caído, a cabana destruída como testemunha daquela revelação. Dona Maria começou a falar, a voz calma, quase hipnótica. Lembra quando eu comecei a ter Alzheimer? As memórias sumindo, a confusão? Então, não era bem Alzheimer. Helena franziu a testa. Como assim, não era Alzheimer? Mas os médicos? Os médicos foram comprados, querida. Era tudo parte do plano. Eu precisava me afastar, sumir do mapa, para que ninguém desconfiasse de nada. O Alzheimer era a desculpa perfeita. Helena sentiu um nó se formar na garganta. A mãe dela fingindo Alzheimer por anos? Era inacreditável. Mas por quê? Por que fingir? Do que você estava se escondendo? Dona Maria pegou a mão da filha, apertando-a com força. Eu não estava me escondendo, Helena. Eu estava protegendo você de uma verdade terrível. Uma verdade sobre a sua família, sobre quem nós realmente somos. Ela fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem para continuar. Nós não somos apenas enfermeiras e donas de casa, Helena. Nós somos guardiãs. Guardiãs de um segredo ancestral. Um segredo que pode mudar o mundo para sempre. Helena estava atordoada. Guardiãs? Segredo ancestral? O que era aquilo? Um filme de espionagem? Uma seita secreta? E o Alexandre? O que ele tinha a ver com isso? Perguntou Helena, a voz tremendo. Alexandre era um obstáculo. Ele sabia demais. Estava perto demais da verdade. Precisamos silenciá-lo. Helena arregalou os olhos. Você mandou matar ele? Mas por quê? Dona Maria não respondeu. Apenas apertou a mão da filha com mais força. De repente, um barulho alto cortou o silêncio. Um helicóptero se aproximava, as hélices cortando o ar. Com violência. É ele, disse Dona Maria, o olhar fixo no céu. Lúcifer está vindo nos buscar. O helicóptero pousou, levantando uma nuvem de poeira. Um homem alto, vestido de preto, desceu da aeronave. Um homem com um olhar que gelava a alma. Dona Maria, disse o homem, a voz grave ecoando pelo campo. É hora de irmos. O ritual vai começar. Dona Maria se levantou, puxando Helena pela mão. Venha, filha. Chegou a hora de você conhecer a verdade. A verdade sobre quem você realmente é. Helena resistiu, o corpo tremendo de medo. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu não sei quem você é. Você não é. A minha mãe. Dona Maria parou, o olhar triste. Eu sou a sua mãe, Helena. Sempre fui. E eu te amo mais que tudo nesse mundo. Mas agora, você precisa confiar em mim. Confiar na sua linhagem. Confiar no seu destino. Antes que Helena pudesse responder, o homem de preto a agarrou pelo braço, puxando-a em direção ao helicóptero. Não! Gritou Helena, tentando se soltar. Me solta! Me deixa em paz! Mas era inútil. A força do homem era implacável. Ele a arrastou até o helicóptero e a jogou dentro. Dona Maria impôs logo em seguida, o olhar fixo na filha. O helicóptero decolou, subindo em direção às estrelas. Helena olhou. Para baixo, para a cabana destruída, para os corpos estirados no chão. Para a vida que ela conhecia, ficando para trás. Onde estavam levando ela? Quem era aquele homem? E qual era esse ritual que estava prestes a começar? De repente, Dona Maria
tirou um colar do pescoço e colocou em Helena. Um colar com um pingente estranho, um símbolo que Helena nunca tinha visto antes. Use isso, disse Dona Maria, a voz suave. Ele vai te proteger. Helena olhou para o pingente, as mãos tremendo. Uma sensação estranha a invadiu. Uma sensação de poder, uma sensação de escuridão. E então, no meio daquela noite escura, no alto daquele helicóptero, Helena sentiu algo se despertar dentro dela. Algo que estava adormecido há muito tempo. Algo que mudaria a sua vida para sempre. No momento em que Helena tocou o pingente, uma memória surgiu em sua mente, clara e vívida como um raio. Ela, ainda criança, em um castelo antigo, cercada por pessoas vestidas com mantos pretos. E no centro do salão, um altar de pedra e um livro antigo com um símbolo gravado na capa. O mesmo símbolo do pingente. E naquele momento, Helena se lembrou de tudo. Se lembrou de quem ela realmente era. E o que ela se lembrou a assustou mais do que qualquer coisa que já tinha vivido. Ela era a herdeira de Lúcifer. E o que ela se lembrou a assustou mais do que qualquer coisa que já tinha vivido. Ela era a herdeira de Lúcifer. Herdeira de Lúcifer? Aquela palavra ecoou na mente de Helena como um trovão. Ela olhou para o colar, para o símbolo gravado e sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Era como se uma força estranha estivesse despertando dentro dela. Uma força sombria e poderosa. Não, não pode ser, ela sussurrou, a voz embargada. Isso é loucura. Minha mãe está louca. Dona Maria segurou o rosto da filha entre as mãos, o olhar cheio de tristeza. Não, meu amor. Eu nunca mentiria para você sobre isso. É a nossa verdade. O nosso destino. Lúcifer, que até então observava em silêncio, sorriu. Um sorriso frio e calculista, que fez Helena sentir um calafrio na espinha. Bem-vinda à família, Helena. Estávamos esperando por você. O helicóptero aterrissou em um lugar isolado, cercado por montanhas escarpadas. Helena foi conduzida para dentro de um castelo antigo, paredes de pedra e corredores escuros. O lugar exalava uma atmosfera sombria e misteriosa. Enquanto caminhavam pelos corredores, Helena viu pessoas vestidas com mantos pretos, seus rostos escondidos por capuzes. Elas se curvavam ao passar por Lúcifer e Dona Maria. Era como se ela estivesse em um filme de terror. E então, eles chegaram a uma sala enorme, iluminada por velas. No centro da sala havia um altar de pedra e sobre ele um livro antigo, com o mesmo símbolo do colar gravado na capa. Este é o nosso templo, disse Lúcifer, a voz grave ecoando pela sala. Aqui, nós cultuamos o nosso mestre, o nosso pai. Helena olhou em volta, aterrorizada. Eu não quero fazer parte disso. Me deixem ir embora. Eu quero a minha vida de volta. Dona Maria se aproximou da filha, o olhar suplicante. Por favor, Helena, me escute. Nós estamos fazendo isso por você, para te proteger, para te dar o poder que você merece. Lúcifer abriu o livro e começou a ler em uma língua estranha. As velas tremeluziram e o ar ficou pesado. Helena sentiu uma forte dor de cabeça e uma tontura terrível. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto, vestido com uma armadura brilhante, invadiu o local. Vocês não vão fazer isso, gritou o homem, a voz poderosa ecoando pela sala. Eu não vou deixar vocês corromperem essa garota. Lúcifer e Dona Maria olharam para o homem surpresos. Quem é você? Perguntou Lúcifer, a voz carregada de ódio. O homem sorriu, sorriso cheio de coragem e determinação. Eu sou Miguel, e eu sou o pai de Helena.
pai? Helena olhou para o homem confusa. Como assim, pai? Dona Maria sempre disse que o pai dela havia morrido quando ela era criança. Quem era aquele homem? Dona Maria olhou para Miguel, os olhos cheios de raiva. Você não tem o direito de estar aqui. Você nos traiu. Você nos abandonou. Eu nunca os abandonei, respondeu Miguel. Eu apenas escolhi o lado certo, o lado da luz. E eu não vou deixar que vocês arrastem a minha filha para as trevas. Miguel desembainhou sua espada, que brilhou intensamente. Lúcifer também sacou sua arma, uma adaga negra e pontiaguda. Os dois começaram a lutar. Em um duelo épico entre o bem e o mal, a sala se tornou um campo de batalha, com faíscas voando e gritos ecoando. Helena observava a luta, paralisada pelo medo e pela confusão. Quem ela deveria acreditar? Quem era o seu verdadeiro pai? E qual era o seu verdadeiro destino? De repente, Miguel conseguiu desarmar Lúcifer e apontou sua espada para o seu pescoço. Acabou, Lúcifer, gritou Miguel. Eu vou te derrotar. Mas antes que Miguel pudesse dar o golpe final, Dona Maria se jogou na frente de Lúcifer, protegendo-o com o próprio corpo. A espada de Miguel atravessou o peito de Dona Maria. Ela caiu no chão, agonizando. Helena correu até a mãe, desesperada. Mãe, não, por favor, não morra. Dona Maria olhou para Helena, um sorriso fraco nos lábios. Eu te amo, filha. Nunca se esqueça disso. E escolha o seu próprio caminho. Não deixe que ninguém te diga o que fazer. Com essas palavras, Dona Maria fechou os olhos e morreu. Helena gritou de dor e desespero. Ela havia perdido a mãe, a única pessoa que ela achava que podia confiar. E agora, ela estava sozinha, no meio de uma guerra entre o céu e o inferno. Lúcifer se levantou, o olhar cheio de ódio. Você vai pagar por isso, Miguel, gritou Lúcifer. Eu vou te destruir. Mas, antes que Lúcifer pudesse atacar Miguel, Helena se levantou, o olhar fixo em Lúcifer. Uma força estranha emanava dela, uma força poderosa e sombria. Chega! Gritou Helena, a voz ecoando pela sala. Eu não vou mais ser fantoche de ninguém. Eu vou escolher o meu próprio destino. Helena estendeu a mão e, de repente, uma energia escura começou a sair dela, envolvendo Lúcifer em um redemoinho de sombras. Lúcifer gritou de dor, enquanto a energia o consumia por completo. Em poucos segundos, Lúcifer se desintegrou, deixando apenas um monte de cinzas no chão. Helena olhou para Miguel, o olhar cheio de raiva e confusão. Quem é você? Por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Miguel se aproximou de Helena, o olhar cheio de tristeza. Eu vou te explicar tudo, filha. Mas agora, precisamos sair daqui. Este lugar não é seguro. Miguel pegou a mão de Helena e a conduziu para fora do castelo. Eles entraram em um carro e partiram em alta velocidade, deixando para trás o templo sombrio e o corpo de Dona Maria. Enquanto dirigiam pela estrada escura, Helena olhou para Miguel, o olhar cheio de perguntas. Quem eu sou, afinal? Qual é o meu destino? E por que tudo isso está acontecendo comigo? Miguel suspirou, o olhar fixo na estrada. A verdade é muito mais complexa do que você imagina, Helena. E eu tenho muito a te contar. Fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem para continuar. Você não é apenas a herdeira de Lúcifer. Você é também a chave para o equilíbrio entre o céu e o inferno. A verdade é muito mais complexa do que você imagina, Helena. E eu tenho muito a te contar. Ele fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem para continuar. Você não é apenas a herdeira de Lúcifer. Você é também a chave
a chave para o equilíbrio entre o céu e o inferno. Helena não conseguia processar tanta informação. Herdeira, chave, equilíbrio. A cabeça dela dava voltas. Equilíbrio? Que tipo de equilíbrio? Perguntou, a voz quase um sussurro. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo terrível. Existe uma profecia, Helena. Uma profecia antiga que diz que você, a filha da luz e das trevas, tem o poder de destruir ou salvar o mundo. Helena arregalou os olhos. Destruir ou salvar o mundo? Eu? Isso é ridículo. Eu sou só uma enfermeira do SUS. Miguel sorriu tristemente. Você é muito mais do que isso, Helena. Você tem um poder dentro de você que nem imagina. Um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele olhou para ela, com intensidade. Mas existe algo que eu preciso te contar. Algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre mim, sobre nós dois. Helena sentiu um frio na barriga. O que mais ele poderia revelar? Eu não sou o seu pai, Helena. O silêncio invadiu o carro. Helena não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O quê? Como assim? Mas a Dona Maria, ela disse que... Ela mentiu, Helena. Ela sempre mentiu, para te proteger, para te manter longe da verdade. Miguel estacionou o carro em um acostamento da estrada, desligou o motor e olhou para Helena com seriedade. Eu sou seu irmão, Helena, seu irmão gêmeo. Helena sentiu como se um raio tivesse atingido ela. Irmão gêmeo? Tudo estava de cabeça para baixo. Nós fomos separados quando éramos bebês, continuou Miguel. A Dona Maria te criou para ser a herdeira de Lúcifer. Eu fui criado pelos anjos, para lutar contra o mal. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Isso não pode ser verdade. Isso é um pesadelo. Eu sei que é difícil de acreditar, Helena, mas é a verdade. Nós somos os dois lados da mesma moeda. E juntos, nós podemos mudar o mundo. De repente, um carro apareceu em alta velocidade e fechou o carro deles. Vários homens armados saíram do veículo e começaram a atirar. Entra em pânico não, gritou Miguel, sacando uma arma e revidando. Os tiros voavam para todos os lados. Helena se abaixou no banco, tentando se proteger. Em meio ao tiroteio, Helena viu um dos homens armados se aproximando do carro. Ele estava com uma bazuca. Não! Gritou Helena, em um impulso de pavor. Antes que o homem pudesse disparar, Helena sentiu uma força estranha emanando dela. Uma energia poderosa que saiu de seu corpo e atingiu o homem, desintegrando-o por completo. Os outros homens pararam de atirar, paralisados pelo terror. Miguel olhou para Helena, surpreso. Você fez isso? Perguntou Miguel, incrédulo. Helena estava em choque. Ela não sabia como tinha feito aquilo. Ela só sabia que tinha salvado a vida de Miguel. De repente, o céu se abriu e uma luz intensa surgiu, iluminando toda a área. Uma figura angelical desceu dos céus e pousou no chão. Miguel, disse a figura, a voz celestial ecoando pelo lugar. É hora de você voltar para casa. A guerra está chegando. Miguel olhou para Helena, o olhar cheio de preocupação. Eu tenho que ir, Helena. Mas eu vou voltar. Eu prometo. Ele se aproximou de Helena e a abraçou forte. Lembre-se, você não está sozinha. Eu sempre estarei com você, no seu coração. Miguel se afastou e seguiu a figura angelical, que o conduziu de volta aos céus. Helena ficou sozinha no carro, em meio à escuridão da noite e aos destroços da batalha. Confusa, assustada e completamente perdida. Mas então ela olhou para as mãos, tremendo, e viu, em sua pele,
o mesmo brilho celestial que envolvera Miguel. A pele dela brilhava, e percebeu. Aquela não era a primeira vez que Miguel mentira. Aquela não era a primeira vez que Miguel mentira. Olhei para as minhas mãos, brilhando daquele jeito esquisito, e um frio na espinha me invadiu. Era como se eu tivesse virado uma lâmpada ambulante. Mas não era uma luz boa, sabe? Era um brilho meio sinistro. Que droga tá acontecendo comigo? Pensei alto, quase gritando. Aí, a ficha caiu. Se Miguel não era meu irmão, se a Dona Maria tinha mentido a vida toda, quem era ele, afinal? E por que ele me salvou? Olhei para o céu, para o lugar onde ele tinha sumido com aquele anjo maluco. Raiva. Uma raiva do tamanho do mundo começou a me consumir. Raiva da Dona Maria, por ter me enganado. Raiva do Miguel, por ter me usado. Raiva de todo mundo. Decidi que ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ia achar o Miguel e ia fazer ele me contar tudo, tintim por tintim. E se ele estivesse mentindo de novo, ele ia se ver comigo. Liguei o carro, pisei fundo e saí cantando o pneu naquela estrada escura. Precisava de um lugar para pensar, para planejar. Precisava de respostas. Dirigi por horas, sem rumo certo. Até que me lembrei de um lugar. Um lugar que a Dona Maria me levava, quando eu era pequena. Uma casinha velha na praia, cheia de lembranças boas. Talvez lá eu conseguisse me acalmar e colocar as ideias no lugar. Cheguei na casinha já de manhã, com o sol raiando no horizonte. A fechadura estava enferrujada, mas consegui abrir a porta. O cheiro de mofo e de saudade invadiu o meu nariz. A casa estava do mesmo jeito que eu me lembrava. As paredes descascadas, os móveis antigos, as fotos na estante. Peguei uma das fotos. Eu e a Dona Maria, sorrindo, felizes. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Faça isso comigo, mãe, sussurrei, olhando para a foto. De repente, houve um barulho estranho vindo do quarto. Um barulho de passos. Peguei um pedaço de madeira que estava no chão e fui andando devagar até o quarto. Abri a porta com cuidado e levei um choque. Em cima da cama, sentada, estava a Dona Maria. Viva! Mãe? Mas como? Eu vi você? Comecei a gaguejar, sem entender nada. Ela sorriu para mim, um sorriso calmo e sereno. Eu sei, meu amor. Você viu, mas nem tudo é o que parece. A Dona Maria se levantou da cama e veio até mim. Pegou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Preciso te contar a verdade, Helena. A verdade sobre tudo, sobre a sua família, sobre o Miguel, sobre o seu pai. Senti um arrepio na espinha. O que mais ela ia me revelar? O Miguel, ele não é seu irmão, Helena. Ele é seu marido. O Miguel, ele não é seu irmão, Helena. Ele é seu marido. Marido? Aquela palavra me acertou em cheio, como um soco na boca do estômago. Olhei para Dona Maria, procurando algum sinal de que ela estava brincando, mas o rosto dela era sério, compenetrado. Como assim, marido? Eu nunca nem vi esse cara na vida! Gritei, sentindo o desespero tomar conta de mim. A Dona Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para me contar o maior segredo do mundo. Você não se lembra, meu amor, mas vocês se casaram há muitos anos, quando ainda eram crianças. Foi um casamento arranjado para unir as nossas famílias. Casamento arranjado? Crianças? Que história era essa? Parecia roteiro de novela mexicana. Eu não tô entendendo nada. Explica isso direito, pedi, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A Dona Maria começou a contar a história. Uma história de famílias poderosas,
de segredos obscuros, de pactos feitos no passado. Uma história que envolvia anjos, demônios e uma profecia antiga. Ela me contou que nossas famílias, os Gouveia e os Alcântara, sempre foram ligadas ao sobrenatural. Os Gouveia, liderados por Lúcifer, eram os herdeiros das trevas. Os Alcântara, liderados por Miguel, eram os defensores da luz. Para manter o equilíbrio entre o bem e o mal, um casamento foi arranjado entre mim, a herdeira das trevas, e Miguel, o herdeiro da luz. Um casamento que selaria a paz entre as famílias. Mas a paz não durou muito. Lúcifer, ambicioso e sedento por poder, planejou uma guerra contra os anjos. Miguel, revoltado com as atrocidades de Lúcifer, decidiu abandonar a família e se juntar aos anjos. Para me proteger, a Dona Maria apagou minhas memórias e me criou como uma pessoa normal, longe do mundo sobrenatural. Ela esperava que assim eu pudesse ter uma vida feliz e em paz. Mas o destino tinha outros planos. "E por que você me contou tudo isso agora?" perguntei, sentindo a cabeça explodir de tanta informação. A Dona Maria segurou minhas mãos com força. "Porque a guerra está chegando, Helena, e você precisa escolher um lado. Você precisa decidir se vai seguir o caminho das trevas ou o caminho da luz." Naquele momento, ouvi um barulho de sirene vindo da estrada. Olhei pela janela e vi vários carros de polícia se aproximando da casa. "Eles estão vindo!" gritou a Dona Maria, desesperada. "Precisamos fugir!" Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a porta da casa se abriu com um estrondo. Vários policiais armados invadiram o local, apontando suas armas para nós. "Mãos para cima! Vocês estão presas!" gritou um dos policiais. Eu e a Dona Maria levantamos as mãos, assustadas. Não tínhamos para onde correr. De repente, um dos policiais se aproximou de mim e tirou o capuz. Era o Dr. Otávio, o advogado engomadinho que tinha me levado para a mansão dos Gouveia. "Surpresa, Helena?" disse ele, com um sorriso cínico no rosto. "Achou mesmo que ia se livrar de mim?" Naquele momento, Dona Maria se jogou na frente, me protegendo do Dr. Otávio. "Não encoste nela!" gritou ela. O Dr. Otávio riu. "Tarde demais, Dona Maria. Ela é nossa agora." Ele fez um sinal para os outros policiais, que me agarraram e me algemaram. "Me soltem! Me deixem em paz!" gritei desesperada. Enquanto me levavam para fora da casa, vi a Dona Maria caída no chão, sangrando. O Dr. Otávio tinha atirado nela. "Mãe!" gritei, tentando me soltar dos policiais. "Não, por favor, não morra!" Mas era tarde demais. A Dona Maria estava morta. Naquele momento, senti uma raiva tão grande que não consegui controlar. Uma energia sombria começou a emanar de mim, destruindo tudo ao meu redor. Os policiais caíram no chão, gritando de dor. O Dr. Otávio tentou fugir, mas eu o alcancei e o agarrei pelo pescoço. "Você vai pagar por isso!" gritei, apertando o pescoço dele com força. De repente, ouvi uma voz familiar me chamando. "Helena, para! Você não precisa fazer isso!" Olhei para o lado e vi o Miguel. Ele estava de volta. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Lúcifer, vivo. "Helena, para! Você não precisa fazer isso." Olhei para o lado e vi o Miguel. Estava de volta. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Lúcifer, vivo. Tudo girou. A Dona Maria morta no chão. O Dr. Otávio se contorcendo. Os policiais caídos. E o Miguel ali, de boa, com o cara que eu achava que tinha desintegrado. "O que está acontecendo aqui?" gritei, a voz tremendo. Lúcifer sorriu, um sorriso frio que me dava calafrios. "Calma, Helena. Tá tudo sob controle." "Sob controle? A minha mãe tá morta!" berrei, apontando pro corpo da Dona Maria. "Um sacrifício necessário", respondeu Lúcifer, sem nem piscar. Ela sabia dos riscos.
Senti um ódio mortal subir pela garganta. Eu vou matar você! Gritei, avançando para cima dele. Mas o Miguel me segurou. Não, Helena, não faça isso. Me solta! Ele matou a minha mãe! Berrei, tentando me desvencilhar dele. Ele é o nosso pai, Helena, disse o Miguel, com a maior naturalidade do mundo. Pai? Olhei para o Miguel, incrédula. Como assim, pai? Ele é o Lúcifer, o diabo! Ele é o nosso pai, Helena, e nós somos os herdeiros dele. Precisamos nos unir para cumprir o nosso destino. Não podia ser verdade. Não podia. Tanta mentira, tanta traição. Minha cabeça ia explodir. Vocês são todos uns monstros, gritei, cuspindo as palavras. De repente, o Dr. Otávio, todo machucado, se levantou do chão e pegou uma arma. Mirou em mim e... Pum! Senti uma dor lancinante no peito. Olhei para baixo e vi o sangue jorrando. Caí no chão, sem forças. Aos poucos a escuridão foi me engolindo. Antes de apagar de vez, ouvi a voz do Miguel. Eu te amo, Helena. Me perdoa. Abri os olhos. Estava deitada em uma cama macia, em um quarto luxuoso. As paredes eram douradas, os móveis eram de madeira maciça. Parecia um quarto de hotel 5 estrelas. Me levantei, zonza, e olhei ao redor. Onde eu estava? De repente, a porta do quarto se abriu e entrou uma mulher. Uma mulher linda, elegante, com um sorriso doce no rosto. Que bom que você acordou, querida. Disse ela, com uma voz suave. Olhei para ela sem entender nada. Quem é você? Perguntei com a voz fraca. Ela sorriu. Eu sou a sua mãe, Helena. Mãe? Mas a Dona Maria? Eu sei, querida. A Dona Maria te criou. Mas eu sou a sua verdadeira mãe. Eu sou Lilith. Lilith? A primeira mulher de Adão? A mãe dos demônios? Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Você é a Lilith? Perguntei com a voz tremendo. Ela sorriu. Sim, querida. E você é a minha filha, a herdeira do meu poder. Naquele momento, entendi tudo. A Dona Maria não era minha mãe. O Miguel, não. Era meu irmão. Lúcifer não era meu pai. Eu era a filha de Lilith. E o meu destino era reinar ao lado dela no inferno. Mas uma dúvida me corroía por dentro. Se Lúcifer não era meu pai, e Miguel não era meu irmão, e sim meu marido, quem era o pai de Miguel? Lilith sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, Helena, sou eu. E Miguel? Bom, ele é filho de um anjo renegado. Uma história complicada que te conto depois. Agora, o importante é que você sabe a verdade e que você está do meu lado. Do lado dela, olhei em volta para o quarto luxuoso, para ela, tão poderosa, tão diferente da Dona Maria. A Dona Maria, um aperto no peito. Eu não quero o poder, falei, a voz embargada. Eu só queria minha mãe de volta. Lilith suspirou. Eu sei, querida. Mas o destino te reservou algo maior, um propósito. Você é a chave, lembra? O equilíbrio. E agora que você sabe quem realmente é, pode finalmente cumprir o seu papel. Ela se aproximou, pegou na minha mão. Senti um choque, uma energia percorrendo meu corpo. Era diferente de tudo o que já tinha sentido. Forte, selvagem, irresistível. Venha, disse Lilith, me puxando para fora do quarto. Temos muito o que fazer. O inferno te espera. Saímos do quarto e entramos em um corredor longo, cheio de portas. De repente, uma porta se abriu e... o Miguel. Ele me olhou, desesperado. Helena, não faça isso. Não vá com ela. Cala a boca, traidor! Gritou Lilith, jogando uma bola de fogo na direção dele.
O Miguel desviou, mas a bola de fogo atingiu a parede, abrindo um buraco enorme. Começou uma luta. Lilith jogava raios. O Miguel se defendia com uma espada de luz. Corri para perto do Miguel. "Por que você mentiu para mim?" perguntei, com lágrimas nos olhos. Ele segurou meu rosto com as mãos. "Eu só queria te proteger, Helena. Eu te amo. Sempre amei." Aquelas palavras me tocaram fundo. Mas será que eu podia confiar nele? De repente, um estrondo. O teto desabou e anjos e demônios começaram a cair do céu, lutando com unhas e dentes. Era o apocalipse. Lilith e Miguel pararam de lutar e olharam para mim. "Escolha, Helena!" gritou Lilith. "Escolha o seu lado." Olhei em volta. Caos, destruição, morte, anjos e demônios se matando, o mundo pegando fogo. E eu, no meio de tudo aquilo. A chave, o equilíbrio. Fechei os olhos, respirei fundo e tomei a minha decisão. Abri os olhos e sorri. Eu escolho o meu próprio caminho. De repente, uma luz intensa emanou de mim. Uma luz que cegou a todos. Uma luz que destruiu tudo. Abri os olhos de novo. Estava no SUS, vestindo meu uniforme de enfermeira, cuidando da Dona Maria. Tudo tinha sido um sonho? Olhei para Dona Maria. Ela sorriu para mim. "Tá tudo bem, minha filha", disse ela. "Você teve um pesadelo." Abracei a Dona Maria com força. Como era bom estar ali, com ela, na minha vida normal. Mas, no meu bolso, senti algo estranho. Peguei. Era um colar, com um pingente estranho. O símbolo de Lúcifer. E agora? Se inscreva imediatamente para descobrir o que vai acontecer com Helena. Você precisa fazer isso para não perder as próximas histórias exclusivas que vou explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa saga inacreditável. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que Helena vai fazer? Quem realmente é o pai de Miguel? Compartilhe suas ideias e vamos interagir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para espalhar essa história épica. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Mostre que você faz parte dessa comunidade incrível.